Amém, queridos? Então nós temos falado aí bastante nessa série, né, desses elementos, o que é ser sal, o que é ser luz da terra. E hoje eu quero dar um fechamento com foco mais na ação, como eu acabei de falar, né? A gente já recebeu instrução, mas agora como podemos transformar, influenciar a vida de pessoas que está vivendo ao nosso redor, colocar isso em prática. Eu preciso dessas informações, mas agora, depois que eu estou munido dessas informações, eu tenho que colocar isso em prática. E eu quero falar uma coisa para você. O diabo, ele tem plantado uma mentira. Por que eu estou falando que ele tem plantado? Porque muita gente às vezes reproduz isso. O diabo, ele tem plantado uma grande mentira na mente das pessoas, de que o reino de Deus não está crescendo. Você já ouviu falar isso? O reino de Deus parece que não está crescendo. A gente olha para o império das trevas, essa força aí, e a mídia ajuda, né, a compartilhar as informações, e parece que o reino de Deus, se está crescendo numa proporção muito pequena em relação ao avanço do império das trevas. Querido, isso não é verdade. Falar para você, isso não é verdade. Informações fiéis de pesquisas nos afirmam que o evangelho está crescendo de forma avassaladora. Você pode dar uma glória a Deus? A gente estava lá fazendo o terceiro ano, aí terceiro ano lá da Atos, lá na Tijuca, a primeira na aula inaugural lá, antes da gente receber qualquer ministração da matéria, foi um irmão lá, e esse irmão, ele tinha a missão de passar para a gente esse avanço do reino de Deus. Eu fiquei maravilhado. Ele colocou o mapa mundi lá, e ele começou a falar que países que não tinham, eram impedidos há tempos atrás da pregação do evangelho, países muito violentos, sérios em relação a isso, que o islamismo impera com muita força, hoje estão sendo evangelizados. Muitas pessoas vindo e recebendo Jesus, já tem um número muito grande. Eu coloquei até aqui para compartilhar com você, alguns exemplos aqui. O Irã está cheio de crente hoje, nascido de novo em Cristo Jesus. Isso é bom para você? A China, a Rússia. Na China eu fiquei impressionado. Tem uma igreja lá, eu não sei se é uma denominação, que a cada domingo eles batizam 500 pessoas. Você imagina aqui um batismo com 500 pessoas? A filha ia lá no estacionamento, eu acho que ia ter que ficar fazendo caracol. Então a China, a Rússia, Moldávia, Tailândia, quantos países? Eu anotei só alguns lá, entre outros. Alguns dizem, quando fala que o evangelho não está crescendo, alguns dizem que o evangelho, não podemos ter qualidade junto com a quantidade. Você acredita nisso? Nós não podemos ter quantidade junto com qualidade. E eles dizem assim: se você tem qualidade, você não tem quantidade. Se você tem quantidade, você não tem qualidade. E na verdade, o efeito, e a gente tem que entender isso, é totalmente o contrário. É possível ter muita quantidade sem ter qualidade, não é verdade? Hoje você percebe isso, de lugares lotados de pessoas, e que a palavra às vezes não tem tanta qualidade e seriedade na forma de pregar e passar os princípios com fidelidade. Então é possível sim ter quantidade sem ter a qualidade. Mas eu quero falar para vocês que é impossível você ter qualidade sem experimentar um crescimento explosivo. Isso aí é uma coisa que tem que acontecer e acontece naturalmente. Vou dar o exemplo dessa igreja aqui. Há 13 anos atrás, essa igreja aqui nasceu com um grupo de 40 pessoas. 40 pessoas. E um evangelho sendo pregado na graça, na verdade, na pessoa de quem Jesus Cristo é. Ele automaticamente, ele foi o quê? Crescendo, avançando. E hoje já temos filiais. Amém? E já estamos chegando aí a 2.000 pessoas cadastradas no nosso sistema. Podia ser mais alto, né? Cada novo começo que a gente completa lá é 50 pessoas, é 30 pessoas vindo, né? Algumas delas
se converteram aqui, outros estão vindo de outro lugar, mas a gente está crescendo, a gente está prosperando. E eu creio, querido, eu creio que tem coisas muito grandes da parte de Deus, muitas coisas para acontecer. Você crê comigo também? Nessa manhã eu quero trazer isso para você bem fresco, sabe por quê? Eu botei aqui Peraí. Liguei. O avivamento no Brasil já começou e nós estamos sendo usados por Deus como sal e luz dessa terra para tocar e transformar a vida de pessoas. Você está dentro disso aí? Você recebe isso? O avivamento já começou, querido. E vou te falar, esse tempo que a gente está vivendo de crise, e a gente tem que buscar avivamentos que aconteceram na história bíblica e até na história. Eles são avivamentos que nasceram no meio do caos, né? O povo estava perdido, o povo estava sem direção, mas o povo começou a buscar a Deus e eles experimentaram um avivamento antes da cura vir na terra. Eles experimentaram algo do Senhor poderoso. Isaías 26, verso 9, fala assim, ó: havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Quando vem o juízo de Deus na nossa terra, os moradores da terra aprendem a justiça de Deus. E no meio do juízo que nós estamos vivendo no Brasil, você crê que o Brasil está passando por um momento de juízo de Deus? Eu creio, querido, eu creio. No meio do juízo, homens de justiça se levantarão para estabelecer a verdade do reino de Deus. E eu deixo dar uma notícia boa: quem estiver praticando a justiça vai comer o melhor da terra, querido. Você é sal e luz dessa terra. Se você estiver praticando essa justiça, você vai comer o melhor da terra. E essa justiça aqui, no original, é tzedakah, no original lá da palavra, que significa dar o outro que é de direito. O que eu tenho que dar ao outro que é de direito? Isso é papel da igreja: amar e ser amado, amar e ser amado. Isso tem que funcionar assim. Então nós estamos passando um momento assim de que a igreja está acordando para isso. Você vê que está havendo um movimento de Deus nos céus do Brasil, e a gente vai ver Deus fazendo. O avivamento já começou. Tem muita gente que fala: nós precisamos de um avivamento. Não, queridos, o avivamento já começou, e Deus conta comigo e com você. Você diz amém? A minha oração de hoje é para uma ativação profética na sua vida, um destravamento espiritual no seu homem interior. Quem você é de verdade. Fala para o teu irmão assim que está do teu lado, não deixa ele dormir não. Fala assim, ó: Deus vai destravar você espiritualmente. Fala forte. Bill, fala para tua esposa aí, Bill. Isso tem que acontecer, querido. Isso é a qualidade que a gente prega. Quando você prega a graça e a verdade, lembra que eu falei, essa qualidade, ela traz automaticamente uma quantidade de pessoas. E Deus está fazendo. Eu preciso do fogo do Espírito Santo. Você precisa também? Eu não consigo fazer essa obra se eu não estiver cheio da pessoa do Espírito Santo. Eu preciso melhorar a cada dia. Se for o teu caso, você diz amém do teu lugar aí. Eu preciso melhorar a cada dia. Eu preciso mudar o meu vocabulário. Como eu falo tem uma importância muito grande. Preste atenção nisso aqui. Você não vai viver apenas do que você ouve. Ouvir é importante, mas tem que ser seletivo. Quando Romanos 10, 17 fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra não é qualquer coisa que vai fazer você crescer. É a palavra, está ali, já estabelecido por Deus. Então eu não cresço e eu não começo a agir nesse fogo do Espírito só pelaquilo que eu ouço. Você vai crescer também pelaquilo que você diz. Olha só o Provérbios aqui, 18, 21. A morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. Aquilo que eu falo. Eu posso trazer vida a uma situação, ou eu posso também trazer morte. Dependendo de como que eu creio, como que eu vejo, se Deus está envolvido, se Deus não está.
Pensando nisso aqui, querido, eu lembrei do preço do livre-arbítrio. Ele foi muito caro. O preço para que eu e você tivéssemos liberdade. E essa liberdade é a liberdade do domínio do escravo, do domínio do pecado que nos escravizava. Era uma herança que a gente tinha através de Adão. E quando Jesus rompeu isso aí, Ele te tornou livre. Mas foi um preço muito alto. Jesus teve que vir. Jesus teve que habitar num corpo humano. Foi um grande desafio. Porque Jesus vivia no sobrenatural, onde falava e as coisas aconteciam. E Ele teve que sentir tudo que a gente sentiu. Ele teve que padecer numa cruz. Ele teve que ser feito maldito em nosso lugar, como propiciação. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje nós estamos junto com Ele, sentado em lugares celestiais. Glória a Deus. Olha aqui. Então o preço, ele foi muito alto, esse preço do livre-arbítrio. Temos o poder da decisão nas nossas mãos. Temos ou não temos? Nós falamos assim: eu fiz de Jesus o Senhor da minha vida. Mas quantas vezes eu decido, e às vezes eu decido até contra mim. Às vezes decisões que eu tomo, atitudes, como eu reajo a situações, eu não pergunto a esse Senhor como eu tenho que fazer. Ou então parece que a gente está usando esse poder da decisão contra nós mesmos. Ou então olha só, as nossas escolhas estão jogando contra nós, e às vezes a gente vai ter um retorno, vai ter uma resposta. Deuteronômio 30, verso 15. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal. Se você for ler a continuidade de Deuteronômio 30, verso 15, lá no 16 vai falar assim: mas ele já está dando uma lição para a gente, ó, escolha o bem, para que vocês possam viver. Então Deus está dando isso para a gente aqui, ó, eis que coloco diante de ti o bem e o mal. O céu e a terra, querida, responde a ambas as decisões. O céu não responde? Se você escolher em obediência, o céu e a terra, eles vão responder a sua ação em obediência. Porém, se você responder, o céu e a terra, em desobediência, eles também vão responder. Você está entendendo? Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Então eu creio que tem muita coisa pela frente, e Deus está fazendo um movimento perfeito. Toda vez que eu aperto aqui não vai, Marcelo. Olha só, Mateus 7, 28. Essa palavra de sal e luz, ela está dentro de um contexto de Mateus 5, Mateus 6 e fecha ali no Mateus 7. Isso aqui me chamou a atenção, ó. Eu sugiro a você que você faça uma leitura desse único sermão. Como Carlos Martins falou semana passada aqui, Jesus conseguiu colocar tudo dentro de um único sermão para a gente ter uma vida vitoriosa nele. Me chamou a atenção nesse último aqui, completando ali Mateus 7, o último versículo, quando Jesus acabou de dizer essas coisas. E se você estudar 5, 6 e 7, você vai ver que Deus falou coisas ali que era para escandalizar. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Ele falou assim que você tem que orar pelos seus inimigos e amar os seus inimigos. Isso aí é difícil, gente, ou é fácil? Difícil demais. Mas o que me chamou a atenção, isso é uma das coisas que ele falou nesse sermão do monte. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam o quê? Diga comigo forte. Maravilhadas. Algo que ele falou tão forte, tão poderoso, mas que vinha contra a natureza do ser humano, e tem que ser sobrenatural nessa hora para receber isso e ficar maravilhado. As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele os ensinava com quem tem o quê? Autoridade. Repete comigo aí, autoridade. E não como os mestres da lei. Aí eu botei uma frase aqui, ó: Jesus não veio para dar às pessoas apenas o conhecimento. Ele apontou um caminho de relacionamento com o Pai no seu dia a dia. Ele vivia na prática de tudo aquilo que ele ensinava. Era o estilo de vida de Jesus. Estilo de vida aqui. Deus está chamando eu e você
para viver um estilo de vida coerente com o estilo de vida da nova criatura. Você é nova criatura? E Deus está falando, então, para ser sal e luz, fazer a diferença na vida das pessoas, você que é nascido de novo, iluminar esse mundo em trevas, devemos seguir o conselho também da palavra de Deus. A gente não pode abrir mão da palavra. Algumas pessoas, lá na Atos também estava falando, tem pessoas que, até pastores que não estão confiando hoje no que está estabelecido aqui na palavra. Isso na verdade é uma apostasia da fé. Então, se isso aqui está falando para a gente vai crer e não vai duvidar. Você entende assim também? Então, ele deu a alguns homens alguns estilos de vida, como Jesus tinha esse estilo de vida que eu estou falando aqui. Ele deu a alguns homens assim, ó, você tem que viver desse jeito para que você prospere, para que você avance, para que você cresça. Eu trouxe para a gente aqui um personagem, acho que vai ficar pequeno ali, ó, tá bem pequeno, mas você pode abrir a sua Bíblia aí se você quiser. Tá lá em Josué capítulo 1. Eu vou começar do primeiro versículo. Se acompanha aí. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Deus estabeleceu isso, Ele não volta atrás da sua palavra. Verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Jesus fala isso também lá em Mateus, no último capítulo de Mateus, no último versículo. Ele fala: eis que estarei convosco todos os dias. Então Deus sempre renovando a aliança. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e nela medita de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, percebe que é uma ação da nossa parte. Há uma resposta aqui para a vida de Josué. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Glória a Deus, queridos. Nós vivemos, o ambiente que nós vivemos é um ambiente sobrenatural. Você reconhece isso? Porque parece que isso está perdendo a força hoje. Uma pessoa fala que teve uma visão de anjo, outro irmão vai e repreende. Isso, viu? Está repreendido. Queridos, o nosso ambiente, o natural não é o nosso ambiente apenas. Você vive num ambiente, você foi gerado num ambiente sobrenatural. Você crê nisso? Então a gente não pode só andar pelaquilo que a gente vê, pelaquilo que a gente sente, pelaquilo que a gente percebe. A gente tem que ter uma percepção sobrenatural daquilo que Deus está fazendo. Efésios 1:4 vai falar assim, ó: Ele me elegeu nele. Ele me elegeu nele, santo e irrepreensível. Esse irrepreensível aqui é perfeito. Eu gosto de falar isso quando eu estou dando aula. É perfeito como? Em mim mesmo? Não, nele. Ele me fez santo e irrepreensível para trazer as verdades sobrenaturais à terra. É o seu caso aí, querido? Você está quieto demais hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? Minha voz está saindo, está chegando aí. Então olha só, sal e luz e fermento
A gente aqui não colocou nessa série falando do fermento, mas tem o fermento também. Sal, luz e fermento são elementos naturais, mas aqui a aplicação é sobrenatural. Isso aqui tá no âmbito sobrenatural, das coisas que não se vê. Ou então você transforma o seu mundo de dentro para fora. É o teu espírito que faz essas coisas acontecerem de modo sobrenatural, naquilo que você crê, naquilo que você declara, de como você se move. A palavra revelação, ela significa isso aqui, é revelar uma ação de Deus. Essa palavra escrita aqui é o Logos de Deus. Mas quando você recebe ela revelada, você entende qual é a revelação que está por trás da palavra. Então, quando Deus te revela algo, Ele também te dá essa revelação. Ele revela a ação de estratégias que você vai usar para que no momento certo as coisas aconteçam. Então você não precisa ficar preocupado, achando, mas não está funcionando, Deus não está comigo nisso aqui, eu estou orando pela salvação dos meus familiares, parece que não acontece, parece que nunca vai acontecer. Lembra que eu falei que a gente tem que mudar o nosso vocabulário? Nosso vocabulário ele tem que dizer em concordância aquilo que Deus diz, para que você veja essas coisas que ainda estão nesse ambiente espiritual para se tornarem coisas no nosso natural, no nosso físico, essas coisas acontecendo. Eu estou passando um momento de crise na minha finança, eu não estou conseguindo romper aquele concurso que eu fiz, até hoje não me chamaram e eu passei. Querido, comece a declarar em concordância com a palavra de Deus que você vai trazer essa verdade aqui para a terra. Você crê nisso? Você diz amém? Então vamos voltar a um convite do Senhor nessa manhã, para a gente voltar a crer no sobrenatural, nas coisas que o Espírito faz que a gente não consegue enxergar. O meu convite, acredito que é o convite de Deus, Ele colocou isso muito forte nessa manhã. Vamos voltar a crer no sobrenatural, aquilo que você não consegue ver e às vezes até perceber. Eu estou trabalhando em favor de vocês. Por quê? Porque a gente vê às vezes a massa das igrejas, às vezes até muito cheia de pessoas, igual que eu falei lá no começo, da quantidade, mas que elas vivem de campanha em campanha para conseguir coisas de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar. Isso aqui pode ser uma libertação para você. Não faça campanha para ganhar alguma coisa que já te pertence. Você entendeu o que eu falei? Não faça campanha, não suba 7 vezes no monte, 7 semanas, 1 ano fazendo algo, porque a sua motivação para fazer aquilo é para que Deus te dê alguma coisa. Você é filho e você é herdeiro das promessas dele. E a gente vê a igreja às vezes se perdendo nisso. E uma quantidade muito grande de pessoas que poderia estar recebendo esse alimento poderoso, né, de ser sal, de ser luz, de impactar a vida de pessoas com esse evangelho da graça e da verdade, mas elas estão preocupadas o tempo todo com coisas, eu quero coisas. O que Deus está fazendo na sua vida é eterno, querido. O homem e a traça não vai poder roubar, isso não vai se perder. O céu não responde a perguntas. Preste atenção nisso. Tem gente que é o tempo todo perguntando e questionando a Deus. O céu, ele responde a respostas. Como você responde a Ele, como você tem respondido ao céu. Então nessa manhã, querido, pare de questionar de coisas que você não entende. Veja o que Deus está fazendo. Olha o texto aqui de Salmo 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz, Deus, eu sou assim, eu quero continuar sendo assim, aquele que nele encontra abrigo. Aleluia, Deus está falando aqui nessa manhã, querido. Cerca de algum tempo, eu não vejo isso muito acontecendo hoje, não. Mas há um tempo atrás, o pessoal fazia uma pesquisa, não sei se era IBGE que fazia isso, mas eles perguntavam se a pessoa tinha alguma religião. Você já respondeu um questionário desse? Eu cheguei a responder um tempo. Você tem alguma religião? E eu me lembro muito bem que muitas pessoas
elas colocavam assim, ó, eu tenho essa religião, mas botava uma observação: eu não sou praticante. Não é assim? Eu não preciso nem falar qual é, né? Eu não sou praticante. Aí eu fiz uma leitura disso, eu estava pensando para conversar com vocês. Isso aqui é uma coisa que eu acho, tá? Eu escrevi aqui. O que está por trás disso, dessa afirmação? Eu coloquei assim: eu até concordo, como se eu estivesse respondendo, eu até concordo com o que está sendo dito, mas viver de acordo com esses mandamentos de qualquer religião, com esse bloco de leis estabelecido nessa religião, ou obedecer a uma voz desse líder que está no comando, não, isso não dá para mim. Eu até concordo, mas viver debaixo disso aí, obedecendo isso, escutando a voz desse líder, isso aí não dá para mim. Ou então eu prefiro ficar na qualidade de não praticante. E existe muita gente, infelizmente esse negócio entrou na igreja, sabia? Tem muito cristão que não é praticante. Pasme se quiser, porque eu fico assim, eu não sou de praticar muito não. Então isso pode servir para qualquer religião, querido, que tem um sistema de regras já estabelecido. Mas para o cristianismo isso não funciona. Não funciona. Olha só a afirmação aqui de Tiago, irmão de Jesus. Depois você confere lá no primeiro capítulo de Tiago, irmão de Jesus, no 22, a partir do 22 ele fala assim, ó, Tiago 1: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho. 24, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o 25 é onde a gente está enquadrado. Olha que delícia aqui. Mas o homem que observa, e esse observar aqui está igual Deus falou para Josué lá, no meditar, é esse observar aqui, eu vi essa concordância. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera, olha só, na prática dessa lei, e a gente está falando aqui da lei do amor de Deus, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Você quer ser feliz? Isso é chover no molhado, todo mundo quer ser feliz. Eu quero ser feliz nos meus relacionamentos. Você quer também? Eu quero ser feliz nas minhas finanças. Eu quero ser feliz, né, na minha vida pessoal. Eu quero ter sucesso, né, nos meus relacionamentos. Eu quero ter saúde emocional. Eu quero ter saúde física, espiritual. Mas vai exigir algo da gente aqui, ó, para sermos sal e luz. Vai exigir de nós uma prática que corresponda com a nova criatura. Não tem como fugir disso, querido. Ah, pastor, eu tenho escutado todas essas mensagens para ser sal e luz. Mas, querido, se a gente não tiver assim aqui, eu vou falar de uma prática de comportamento. Jesus, Ele nos ama do jeito que nós somos. É assim que funciona. Mas Ele não nos deixa assim. A cada dia Ele vai aprimorando mais e mais até se tornar o quê? Dia perfeito. Jesus está querendo trabalhar na tua vida e na minha. Mateus 5, 6 e 7, que compõe o Sermão do Monte, só teve o valor e peso de toda a expressão de verdade que havia no seu conteúdo, a ponto das pessoas ficarem maravilhadas com aquilo que foi falado, por causa da autoridade, por causa do estilo de vida que Jesus vivia. Então no Evangelho só funciona assim para mim e para você. Ele se torna um estilo de vida para cada um de nós. Aí a gente vai começar a ver resultado. Aí as coisas vão começar a acontecer. Ele continua instruindo a igreja de hoje, os seus filhos. Olha só, assim como eu fiz com Josué. Eu poderia falar o nome de cada um aqui, sem esquecer de ninguém, se a minha memória, né, conseguisse gravar isso. Assim como eu digo para cada um de vocês, não existe vida cristã sem ação do Espírito Santo. Não existe. Se você quer ser sal, se você quer ser luz, se você quer impactar a vida de pessoas, a ação do Espírito Santo, ela tem que estar bem fresca dentro de você, ela tem que estar fervilhando. Ninguém aqui quer ser um cristão
de segunda classe. Quem quer ser um cristão de segunda classe? Levanta a mão. Ninguém quer, ó. Ninguém quer. E Deus não tem isso para ninguém. O que é isso, pastor? Nunca escutei. Cristão de segunda classe? Cristão de segunda classe é o chamado na palavra o crente carnal. É o crente que vive na prática da carne. Sempre, caindo, sempre envergando, sempre dando mais vazão às práticas que a carne ali está sugerindo do que as coisas do Espírito. Deus não quer isso para ninguém. Deus quer nos usar como sal e luz na força do Espírito Santo. Amém? Amém? Na força do Espírito Santo. Ou então a proposta para essa série é para que a gente se torne cheio do Espírito Santo. Para que você seja batizado em línguas. E você, ao falar em línguas, é só para falar aqui na igreja, pastor, para todo mundo ver que eu falo em línguas. Não. Batismo com o Espírito Santo na evidência em falar em línguas, ele não é para isso. Ele, na verdade, pode levantar alguém aqui e começar a falar em línguas, mas a Bíblia diz que tem que ter intérprete quando isso é feito no coletivo. Mas você falar em línguas é um dom devocional que, enquanto você ora em línguas, o teu homem espiritual é edificado. Você não entende como isso funciona e não me pergunte, pastor, como isso funciona. Eu também não entendo. Mas quando eu comecei a falar em língua todos os dias, orando na minha língua em português e orando um tempo em línguas no Espírito, gente, muita coisa começou a se revelar para mim. Revelação. Deus foi mostrando a ação por detrás da letra. Quantos querem isso? Queria que você ficasse de pé. Eu coloquei o último aqui. A gente vai cantar um louvor. Preste atenção. A gente precisa da ação do Espírito Santo. Por favor, não vá embora. Ainda não acabou. Tem algo do Senhor, porque às vezes a pessoa quando pede para ficar de pé, muita gente sai, né? Parece que acabou o culto. Mas tem algo, a cereja do bolo vai vir agora. Faça da palavra de Deus o seu estilo de vida. Quantos querem nessa manhã? Medite. Esse meditar é andar nela, é buscar concordância e saber essa palavra aqui que eu vou andar, eu vou obedecer. Faça de acordo como ela te orienta. E o sal e luz que está dentro de você aparecerá automaticamente. É automático, pastor? É automaticamente. Você não vê uma maçã fazendo força para produzir uma maçã. Você não vê uma mangueira fazendo força para produzir o fruto, a manga. Não, se você estiver em Cristo Jesus, você estiver meditando, obedecendo e fazendo conforme a palavra está te sugerindo, você não vai fazer força para dar o seu fruto e impactar vidas. E como eu falei que nessa manhã uma ação do Espírito Santo nesse lugar, queridos, a gente só consegue ser sal, a gente só consegue ser luz, se a gente tiver com essa força do Espírito Santo dentro de nós. Por muitos anos eu não entendi isso andando com Deus, andando na igreja, mas eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo, eu não falava em línguas, falava assim, esporadicamente. Eu não trazia isso para os moldes de um devocional, todos os dias, deixando que Ele troque arquivos dentro de mim que eu nem sei. A minha vida mudou, querido. Mudou e está mudando de muita gente, um mar de pessoas que mergulharam nessa ação do Espírito Santo. Então nessa manhã a gente vai cantar uma música agora, que nós estamos aqui sedentos dele.